Oi, gente! Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, é muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se você realmente é inscrita no canal. Tem muita gente que acompanha o canal, mas não é inscrita. Se não é, por favor, se inscreva. Não esqueçam, gente, de curtir o vídeo. É muito importante que vocês curtam o vídeo. É só um cliquezinho de dedo, gente, por favor. Então é assim, hoje nós vamos fazer um caseado na bainha do pano de prato. A aula de hoje é direcionada para dois elementos que agregam valor ao seu pano de prato. Dois elementos que fazem com que o seu pano de prato tenha um diferencial. Porque é o que eu falo para vocês. Pano de prato a gente vende o ano inteiro, mas pano de prato também é vendido em qualquer lugar. Porque ele é vendido na feira, ele é vendido no supermercado, ele é vendido na lojinha de R$1,99, nas sacarias, ele é vendido em qualquer lugar. E ele, como o material dele, o custo é baixo, e ele também tem outra coisa, ele tem panos de prato por aí vendidos, nossa, muito baratinho. Ou seja, tá difícil de brigar, né? Para você ser procurada, quando uma artesã é procurada por uma cliente para comprar pano de prato que vende em qualquer lugar, isso quer dizer que o seu pano de prato tem um diferencial. Porque se ele não tiver um diferencial, se ele não for diferente em alguma coisa dos outros panos de pratos, elas não vão perder o tempo delas indo buscar até você, tá? Então é assim, os dois elementos que nós vamos fazer que dá um diferencial no seu pano de prato, torna ele diferente, o barrado secundário, que nós vamos fazer aqui. Eu sei que já tem um vídeo ensinando a fazer, esse aqui é para quem não sabe, né? E, o caseadinho na lateral, tá? Na bainha do pano de prato. Isso aqui dá um diferencial, gente. Assim, a dona de casa vê que é uma coisa feita por uma artesã. Porque tem panos de prato por aí que são vendidos, sei lá, R$5, que são panos de prato que você vê que foi feito em produção, né? Foram feitos não manualmente, não artesanalmente, tá? Foram feitos assim em produção, que você vai encontrar 5 iguais. Mas quando ela busca uma artesã, ela quer alguma coisa diferente, tá? Então a proposta de hoje é o quê? Nós vamos aprender a fazer esse caseado aqui, na beirada da costura, de um lado e de outro, E nós vamos, quem não sabe, vai aprender a fazer esse barrado secundário, que é um barradinho pequeno, que tem, esse elozinho para a dona de casa pendurar na sua cozinha, tá? Próxima aula, nós vamos fazer o barrado principal, que é aquele barrado mais decorado desse mesmo pano de prato aqui, tá? Mas hoje é isso aqui que nós vamos aprender. Eu espero que vocês gostem da aula. Ela foi feita com muito carinho, pensando em vocês, tá? Um grande beijo, um queijo e vamos trabalhar, meninas. Então, gente, para dar qualidade ao nosso pano de prato, ao pano de prato que vocês fazem, porque é a qualidade dele que vai fazer com que você venda, que sua cliente retorne para procurar. É alguma coisa que vai ter no seu pano de prato que não vai ter nos outros que ela encontra vendendo nas lojas, nas sacarias, nas feiras. Então, desses acabamentos que agregam valor ao pano de prato que você pretende vender é o caseadinho. Fazer o caseado aqui,
nas laterais, tá? Eu compro meu pano de prato a metro, eu corto ele 70 por 50, tá? Então, aqui tem 50 centímetros e no de comprido 70. Eu faço bainha só nas laterais maiores, tá? Do comprimento. Aqui eu coloco um barrado, na outra extremidade o barrado secundário, que é o mais fininho, que nós vamos fazer também, tá? Para vocês verem. Então, hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos aprender a fazer duas coisas, dois ingredientes que vai fazer com que o seu pano de prato seja único no mercado, tá? Primeira coisa, fez a bainha. Existe já aqui no canal uma aula onde eu ensino a fazer a bainha para ela ficar assim, ó, fininha. Tudo isso é acabamento, tá, gente? Então, eu vou deixar, vai aparecer um izinho aqui em cima. É só clicar nesse izinho que vocês já vão direto para essa aula de bainha, tá? Para pano de prato. Eu costumo cortar a metade da orelha, tá? Então, antes de começar o nosso caseadinho, nós vamos cortar a metade das duas orelhas, dos dois lados, tá? Onde nós vamos colocar o nosso barrado. Por que que eu corto a orelha? Porque, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Orelha, para quem não sabe, esse é um canal para iniciantes, tem gente que não sabe. Nas laterais de todo o tecido, quando ele é vendido, ele tá lá na bobina para ser vendido, existe um trechinho que é o arremate do tecido, para que ele não desfie. É uma proteção do tecido. Isso a gente chama de orelha. Tem de um lado e de outro, tá? Se eu deixar a orelha aqui, quando eu colocar o barrado, que eu virar o barrado para frente, ela vai ficar aparecendo aqui atrás. E geralmente de tecido de pano de prato, a orelha ela fica assim meio crespinha, fica feio o acabamento. Então o que que eu faço? Eu corto a metade dela. Por que a metade? Porque se eu cortar toda, eu vou estar tirando do tecido a sua proteção. E não tem necessidade de tirar todo, porque essa metadezinha que vai ficar justamente embutida no pezinho de máquina que a gente vai costurar o barrado, tá? Então, dos dois lados, porque nós vamos fazer um barrado dos dois lados. Ó, vamos tirar, tá? Então, nós já vamos, quando a gente começar a fazer o nosso caseadinho do lado, nós vamos começar a fazer já com a orelha cortada. Então, okay? Gente, a primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Tá aqui o nosso pano de prato, ele com a frente para cima, tá? Nós vamos encostar uma régua. Eu tô usando a régua de patchwork, mas vocês podem utilizar qualquer régua, até a fita métrica, tá? E nós vamos fazer assim, ó. Aqui, deixa eu, na pontinha. Tá aqui na ponta. Nós vamos botar, ó, vocês vão sentir a bainha, tá? Nós vamos botar na beiradinha da bainha, tá? A nossa reguinha. Vamos pular o primeiro 1 centímetro aqui. E vamos marcar aqui. E daqui em diante, nós vamos marcar todo 1 centímetro, subindo. Essa aqui é a caneta que apaga. Vocês podem utilizar o lápis HB tranquilamente. E nós vamos marcar de 1 em 1 centímetro, tá? Ó. E vou deixar o último 1 centímetro, né, sobrando. E vai ficar assim, ó, gente, tá? Marcadinho de 1 em 1 centímetro. Porque isso vai ajudar a fazer o pontinho do mesmo tamanho e na mesma distância. Ó, do jeitinho que tá aqui. Se você tem outra forma de fazer, não tem problema. Mas esse é o meu jeito de fazer e fica certinho, tá vendo? Você pode fazer menor, se você quiser mais juntinho. Pode fazer maior. Eu costumo fazer assim. Aqui, ó, gente, a linha que eu tô utilizando é a linha de bordar, que às vezes fazem também em crochê, tá? Isso aqui é a linha Clea,
eu coloco ela assim dupla, ó, tá? Dou um nozinho bem na pontinha. Você dá um nozinho e corta a linha na pontinha, tá? Aí, ó, aqui é o meu lado direito e aqui é meu lado esquerdo. Eu vou sempre começar do lado esquerdo, tá? É da esquerda para a direita. Ó, nesse primeiro pontinho aqui que nós fizemos, deixa eu ver se eu aumento. Ó, nesse primeiro pontinho aqui que nós fizemos, nós vamos entrar com a nossa agulha. Beleza? Ó, puxou. Tá? Ó, tá aqui. O nozinho. Nós vamos entrar aqui de novo só para firmar ele, tá? Firmar ele nesse início. Firmamos ele aqui no início, vamos jogar ele para cá e ó, aqui tá vendo? É a segunda, aqui é a segunda, o segundo pontinho dele que nós fizemos, do segundo 1 centímetro, ó. Vou vir aqui para trás, ó. E dou um arrematezinho aqui, tá? Então, agora a minha linha tá bem firme aqui no início e tá saindo aqui de baixo, tá? Tá aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Eu boto a mão assim, ó, vou deixar a mão parada, tentar. Você vai para o segundo pontinho do 1 centímetro. E, ó, a linha tá jogada aqui, ó, tá? Você vai, com isso, você vai dar um nó, tá vendo aqui, ó? Ó, tá vendo isso aqui? É um nó, ó. Esse é o início do ponto do caseadinho, tá vendo aqui? Você vai puxar para cima e acertar ele aqui, ó. Aqui. Aí a mesma coisa você vai fazer agora, de agora em diante, ó. Aqui. Tá vendo aqui? Passa por dentro, ó. A linha fica atrás da agulha. E automaticamente, ó, vai vir aqui, ó, tá? E assim nós vamos fazer toda a extensão, ó. Toda essa extensão aqui, ó. Aqui, ó, vocês podem reparar que a linha acabou, mas ainda tem mais coisa para fazer, então nós vamos ter que emendar o caseado, tá? Então, vou ensinar vocês a arrematar. Nós vamos arrematar aqui, ó, pegando um pedacinho do pano de prato e descer aqui embaixo, ó, dando uma arrematada. Aquele nozinho básico do arremate mesmo. Passou a agulha, a linha na agulha, deu um nozinho aqui, nozinho comum, tá? Aí aqui, ó, nós vamos cortar a linha bem rente ao nozinho, beleza? Bem rentezinho ao nó. Aqui, eu preciso que, para ficar o ponto do caseado direitinho, eu preciso que a minha linha saia daqui de cima, para ela ficar aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou entrar com ela aqui em cima, ó. Tá? Ó. Tá vendo? O nozinho tá aqui.
quase imperceptível, e ela tá saindo aqui, ó, de cima. E agora a gente vai continuar do mesmo jeito que eu vou fazendo antes, tá? A cada, ó, a linha pra cá, botou a agulha, puxou. E assim a gente vai até o final. E vamos arrematar da mesma forma que arrematamos quando acabou a nossa linha, tá? E tá aqui, ó, prontinho, as laterais com o caseadinho. Fica bonitinho tanto de um lado quanto do outro, ó, tá? Esse caseadinho da bainha, ó. Isso aqui, gente, é um bônus, porque realmente agrega muito valor à peça. Quando a cliente vai comprar, faz a diferença, tá? A segunda coisa que agrega bastante valor ao pano de prato, ajuda a vender, puxa o olhar da cliente, é o barrado secundário. Quem não sabe, quem acompanha o canal já sabe o que é barrado secundário. Mas quem não sabe, eu vou explicar agora. Por exemplo, eu faço 2 barrados. Um barrado principal, que é esse aqui, que é mais decorado. E na outra extremidade, eu faço um barradinho secundário, que tem um elozinho, ó, de tecido para a dona de casa pendurar, tá? E esse barrado, ele é mais estreitinho, é um barrado que eu chamo secundário. Esse barradinho aqui é super fácil de fazer, tá? Já tem aula dele no canal, ele foi uma aula que eu fiz aqui no canal. Vou deixar o link dessa aula na descrição do vídeo, vai aparecer um izinho aqui, se vocês se interessarem por fazer esse tipo de barradinho, tá? Aproveita e dá uma curtida no vídeo, gente, não esquece. Vamos curtir o vídeo, vamos ajudar o canal a crescer. Eu conto com a generosidade de vocês, tá? Então é assim, nós vamos como bônus, já que nós estamos falando em detalhes de acabamento no pano de prato que agrega valor, nós vamos hoje fazer, apesar de ter aqui no canal uma aula de barrado secundário, nós vamos fazer um barrado secundário nesse pano de prato, tá? Então é assim, ó, vocês vão dobrar aqui o tecido do pano de prato e dar um piquezinho aqui, ó, tá? Um piquezinho aqui. Ó. O material que nós vamos utilizar para fazer o barrado secundário é uma tira de tecido, que no assim ela tem 5 centímetros, tá? 5 no assim. E no assim ela tem 1,5 centímetro a mais de cada lado, tá? Então, ela é a medida da largura do seu pano de prato mais 3 centímetros, ok? Aí nós vamos dobrar, ó, dobrar essa tirinha. E aqui no meio também fazer, ó, um piquezinho. Fez um piquezinho aqui, na outra extremidade, para ajudar no acabamento, facilitar a sua vida, nós vamos dobrar meio centímetro e vincar. Você pode utilizar o ferro ou não, desse jeitinho aqui. Nós vamos precisar, para fazer o elo de tecido, de um viezinho, tá? Aqui, ó, tem daqui a aqui 20 centímetros. Então, o tecido vai ter 20 centímetros assim, e no assim, 5 centímetros, tá? Você vai dobrar como se fosse um viés, desse jeitinho aqui. E depois dobrar assim. Vinca direitinho. Nós vamos lá para a máquina e vamos fazer uma costura aqui na beiradinha e aqui na beiradinha, tá? Depois que fizer essa costura, nós vamos dobrar e fazer uma costurazinha aqui na pontinha. Aí vai ficar o elozinho, tá?
Nós vamos lá para a máquina fazer isso aqui. Aí, o que nós vamos fazer também? Nós vamos pegar o nosso tecido do pano de prato e vamos colocar ele com o avesso para cima. Nós vamos pegar o nosso tecido do barrado secundário também com o avesso para cima. Pique com pique. E vamos alfinetar. Depois de todo alfinetado, nas laterais, vocês vão observar que vai sobrar 1,5 centímetros. Esse 1,5 centímetros vocês vão dobrar aqui, ó, rente ao pano de prato, tá? Vinca direitinho. E alfineta. A mesma coisa do outro lado. Aí, nós vamos fazer o quê? Depois que fizer o elozinho, nós vamos encaixar esse elozinho aqui, ó. Tá? Tá vendo aqui? Depois só, tá, gente? Depois que tiver costurado o elo. Aí, eu vou encaixar ele aqui. E aqui nós vamos fazer um pezinho de máquina, tá? Costurar com um pé de máquina. Com retrocesso aqui no início e retrocesso aqui no final. Percebam que, se vocês não sabem o que quer dizer pé de máquina é uma unidade de margem de costura. Já tem aqui no canal uma aula específica sobre pé de máquina, onde eu mostro a posição, os pés de máquina que eu costumo utilizar com mais frequência, como que a gente consegue costurar um pé de máquina, meio pé de máquina, tudo direitinho. Eu vou deixar o link dessa aula na descrição do vídeo e vai aparecer um izinho por aqui por cima, é só clicar, já vai direto para a aula. Conhecimento, gente, é poder, tá? Então, vou lá na máquina fazer isso aqui, já tá costuradinho, tá? Ó. Aí, o que nós vamos fazer? Aqui, esses excessos aqui, nós vamos cortar, tá? Ó, eu vou cortar o excesso do elozinho, para na costura não ficar muito grossa. Aqui também no cantinho, ó, esse bico do tecido do pano de prato, tá? Porque na hora do acabamento ele fica mais bonitinho, fica mais organizado, tá? Ó, corto assim, ó, na diagonal, tá? Aí agora sim, nós vamos virar o nosso pano de prato com a frente para cima. Então, aqui no avesso tá o tecido do barrado, tá? E aqui a frente do nosso tecido do pano de prato. E nós vamos puxar esse aqui para cá. Só que antes de deitar ele, o que nós vamos fazer? Para o acabamento ficar perfeito, fácil de fazer, nós vamos passar essa costura aqui, ó, aberta. Você pode vincar com o vincador, vincar com a unha ou utilizar o ferro, como é o meu caso. Feito isso, ó, passadinho com a costura aberta, fica muito mais fácil na hora de deitar aqui, ó, dele cair, ó. Ele cai no lugar certinho, tá? Ele fica certinho, sem sobrar nada atrás nem na frente. Ele se dobra no meio da costura, tá? Desse jeitinho aqui, todo alfinetadinho, o elozinho de tecido aqui. Agora, nós vamos lá para a máquina e vamos fazer uma costura aqui do lado, na beiradinha dele todo, desse ladinho aqui, e vou rebater esta costura aqui, tá? Vou fazer com ponto de pesponto, que é o ponto da máquina mais largo, mas vocês, se tiverem um ponto decorativo, se tiverem um zigue-zague ou o ponto normalzinho da sua máquina, vai ficar bonitinho da mesma forma.
E tá aqui, ó, prontinho o nosso barradinho secundário também. Então, ó como é que fica bonitinho, tá? Esse é o nosso barradinho secundário e a lateral do tecido do pano de prato com, ó, o casier. É certeza, tá? Que com esses pequenos detalhes de acabamento vai tornar a sua peça diferente de todas as outras e vai fazer com que o seu produto seja diferenciado. Então, com certeza, se uma cliente pensar num pano de prato de qualidade, vai pensar em você, tá? Então, façam para você, faça para você, faça para dar de presente, faça para vender, tá? E vou perguntar uma coisa muito importante para vocês agora. Vocês já deram a curtidinha de vocês hoje? Se não deram, esperando o quê? Suas abestadas. Vamos lá, vamos curtir o vídeo. Um grande beijo no coração de todas, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Ó, próxima aula nós vamos fazer o barrado principal desse pano de prato, tá? Ó, até a próxima aula, se Deus quiser. Um grande beijo.